Cyberpunk, steampunk, solarpunk. Há diversos punks a serem explorados na ficção científica. E hoje eu vou falar daquele que eu mais gosto, o biopunk. Se você quer saber mais sobre um gênero que aborda manipulação genética, zumbis, corporações, biohacking, problemas ligados à aparência e muito mais, parabéns, você está no vídeo certo. Para eu poder aprofundar mais um pouco nesse gênero do sci-fi, te darei alguns termos para você não ficar perdido ou perdida ao longo desse vídeo. Pegue o bloco de notas e vamos lá. Ficção científica ou sci-fi. Histórias que imaginam como o mundo seria com base em avanços científicos malucos ou reais. Temas como inteligência artificial, mutações, viagem espacial e outros estão aqui. Utopia, realidade alternativa com uma visão idealizada da realidade, e na maioria das vezes positiva. Distopia, uma realidade alternativa pessimista, ou que deu ruim de alguma forma. E obviamente, biopunk, distopia ou utopia, que retrata as consequências da engenharia genética e até onde os limites éticos podem ir. Essas definições podem se expandir bastante, mas o que eu te dei aqui já serve para você acompanhar o vídeo. Inclusive é bom eu falar que esse jogo que está passando de fundo se chama Warframe, e as missões que eu estou jogando estão passando em um cenário biopunk, ou seja, uma fusão entre carne e cibernético e outras tecnologias avançadas. Pronto, agora podemos falar sobre a origem do biopunk. Para isso, eu vou utilizar o Biopunk Distopias, um livro que talvez seja a bíblia para quem explora esse gênero, pois ele é muito completo, pois vai desde a origem, impactos sociais, obras do gênero. Hoje eu acredito que ele ainda esteja em inglês, mas vale a pena você acompanhar ele, então eu vou deixar o link dele na descrição, assim como outras referências que eu for usar nesse vídeo. E por ele, eu descobri que uma possível origem do biopunk pode ser o Frankenstein. Aquela história do doutor que cria vida a partir de cadáveres, com a ciência, ele não considera as consequências éticas e dá uma merda gigantesca. Não li esse livro, mas como você, provavelmente sabe o que acontece na história de Frankenstein. Experimentação sem limites e o corpo humano como algo que pode ser desmontado e remontado. Eu também poderia falar de outras obras, como Metrópolis, de 1922. Essa eu li, que com certeza eu consideraria como biopunk, já que ela aborda a criação artificial da vida, mas darei destaque para produções atuais, que aí sim podemos falar, isso é biopunk. Estou falando de Oryx e Crake, The Wind Up Girl e Resident Evil. Vamos começar com a obra de Margaret Atwood. E nesse livro estaremos em um mundo devastado por experimentos genéticos, mas aí que é a questão, não vamos explorar o caos gerado depois do apocalipse em si. Tem até isso mais no terceiro livro. Mas a questão aqui no livro inicial é o que acontece antes do colapso, principalmente no primeiro livro, onde grandes corporações criavam animais híbridos, alimentos artificiais, drogas medicinais personalizadas, e como isso tudo acabou culminando no caos por causa de alguns indivíduos apenas. O protagonista, chamado Snowman, vive entre os destroços do que sobrou após uma pandemia criada em laboratório, e a culpa disso tudo vai ter o nome, Crake, um cientista e amigo desse Snowman que decidiu melhorar a humanidade à força. Esse livro é bem pesado, mas se quiser entrar nele, você pode se deparar com algumas perguntas. Quem controla a vida? O que seria uma nova espécie humana? E o que acontece quando o mercado dita as regras da evolução? A próxima obra que eu comentei vai ser The Wind Up Girl. Nunca sei pronunciar esse nome, mas tudo bem, pois aqui sem dúvidas vai ser a obra de destaque do biopunk, principalmente quando você entra a fundo nele. E esse romance vai se passar em Bangkok no futuro, onde o mundo foi devastado por colapsos ecológicos, guerras genéticas e outras coisas bem leves. Aqui, o orgânico tem um peso muito grande no mercado. Então tudo que você pode imaginar é ligado ao orgânico, desde frutas a, sei lá, uma pasta de dente com base orgânica. Tudo isso vai ter valor mercadológico, vai ser muito caro. Os combustíveis vão ser orgânicos, o transporte vai ser animal, tudo mesmo nessa parte biológica. Eu não acabei de ler esse livro ainda até o momento, mas já tem uma base boa para falar sobre o que se trata. E o que eu posso sintetizar é que vai ter uma personagem título, essa The Wind Up Girl, que se chama Emiko. Ela vai ser um ser humano criado artificialmente.
e programada apenas para obedecer. Aí a partir daí você já pode imaginar um tanto de coisa que pode acontecer. Ela vai viver em um mundo onde sua existência é considerada descartável, mesmo assim sendo biologicamente mais avançada que os humanos, e você vai ficar impactado como estou sendo impactado até o momento com ela. O livro mostra o biopunk em sua forma mais política e visceral. A biotecnologia como ferramenta de operação, vidas com prazo de validade, e um futuro onde até um pepino pode ser uma arma. E obviamente o exemplo final, que vai sintetizar bastante o que eu gosto de biopunk, vai ser Resident Evil. E com certeza a obra biopunk mais relevante de todas, mais conhecida, mas que de imediato não é só um apocalipse zumbi. É um exemplo excelente de como o biopunk pode ser uma obra de destaque quando ligada à ação e cheio de coisas boas. Tudo vai girar em torno da Umbrella Corporation, vai ser essa mega empresa farmacêutica que desenvolve armas biológicas, nesse caso zumbis, e acidentalmente, ou não, libera diversos vírus no mundo que transformam as pessoas em monstros. A história vai misturar engenharia genética militar, mutação acelerada, interesses corporativistas. É uma das minhas franquias aí de jogos que eu mais gosto e que com certeza com o tempo eu vou abordar nesse canal. E para quase finalizar, eu vou falar sobre alguns temas centrais do biopunk. Horror corporal, vai ser a questão da mutação, manipulação genética, clonagem e muito vermelho na tela. E tudo que te fará pensar sobre seu próprio organismo. Controle da vida, empresas e pessoas controlando a vida, questões ligadas à saúde, beleza, identidade aparecem bastante no biopunk. A desigualdade em um mundo cheio de avanços biológicos, quem pode ter acesso a essas tecnologias, quem é explorado para que outros podem ter acesso, isso já acontece na realidade, mas nas obras de ficção isso é escalonado para um nível muito assustador. E também a questão da natureza. Vai ter plantas modificadas, fusão de animais, destruição do meio ambiente, armas biológicas, extinção reversa e muito mais. E agora, fique com algumas recomendações de obras biopunk. Na literatura, Oryx the Crake, The Winnipeg Girl, Feios, Missão Secreta, filme Não Me Abandone Jamais, e jogos eu posso falar de BioShock, Resident Evil e The Evil Within. E obviamente teria que ter uma sessão para falar do biopunk no Brasil. Aqui, as distopias já estão na carne viva. Quase no osso. Desigualdade genética existe no acesso à saúde, à comida, na busca por corpos perfeitos que você vê no Instagram e muito mais. Cabe apenas, sei lá, uma série inteira de vídeos para falar sobre esse gênero no Brasil. Mas por enquanto vou dar destaque para uma obra chamada O Último Ruivo. Foi uma das minhas portas de entradas para esse gênero e que vai abordar uma pessoa com síndrome de Down e ruiva que vai ter essas duas características proibidas nesse mundo da história. O resto você pode descobrir apenas vendo, fica minha recomendação. É uma história rapidinha de ler e que com certeza vale a pena. Vale a pena tão quanto a minha obra também biopunk chamada Indulgência. Ela está incompleta, mas está de graça no formato de web novel, então você pode ir na descrição e acessar ela. E agora vai minha conclusão, que o biopunk não é só um gênero da ficção científica, vai ser uma bola de cristal para o futuro. Uma forma de olhar para o mundo e perceber que muita coisa está rolando. Desde as digitais vendidas como dado, muitas pessoas com RG, mas sem identidade, vacinas como monopólios, a falta de acesso à saúde, fronteiras entre o natural e o artificial. Além disso, ele nos alerta que o futuro pode ser moldado não apenas por inteligência artificial, mas por controles genéticos, que o corpo humano pode deixar de ser um direito e virar um produto, como já é em alguns casos. E que a maior distopia talvez não seja feita de máquina, mas de carne, controle e consentimento, ou pela falta dele. Com certeza é um tema extenso, mas não se preocupe, você pode encontrar os conteúdos sobre o biopunk por aqui. Então se estiver interessado, explore mais esse canal. Até mais!